História do dia que perdi a virgindade e fui parar no hospital. Pois é, bem constrangedor. Eu tinha uns 17 anos e já tava namorando há uns 6 meses. Só que eu não conseguia fazer nada. Sempre que ia rolar, eu travava. E o meu namorado já estava muito desconfortável com aquilo e parecia que ele sempre ficava forçando. Aquilo tava me fazendo muito mal e eu percebi que também tava fazendo muito mal pra ele. Foi quando eu decidi terminar com ele. Ele não questionou muito e a gente terminou meio que de boas. No outro dia, ele já apareceu com uma menina nova. E era a menina que na escola tinha a fama de ser a mais... a que dava pra geral. Aquilo me destruiu. Falei assim, então tá. O primeiro menino que vai aparecer na minha frente vai ser quem eu vou perder a virgindade. Cada besteira, né? Uma amiga que morava perto da minha casa ia dar uma festa no final de semana. E eu falei, é esse dia aí que vou perder. E aí chegou o dia da festa, eu tava, tipo assim, super confiante. Me arrumei, tipo assim, super sexy. Like pra passar. História do dia que perdi a virgindade e fui parar no hospital. Parte 2. Como os meus pais estavam viajando, eu tava super tranquila. Fui pra essa festa, cheguei lá, bebi uns goró pra ver se criava coragem. Comecei a ficar com o menino. As coisas foi esquentando. Aí eu levei ele pra minha casa. Como era perto da festa, não teve muito BO. Chegou lá, já fomos pro vamos ver. Eu queria pagar, disse que sabia o que eu tava fazendo, mas não sabia porra nenhuma. Lógico que eu não falei que era virgem. E eu tava corajosa, mas não tava doida. Mandei o carinha encapar o negocinho dele. Ele tinha e tal, e fomos pro vamos ver. Ai, foi muito ruim, desconfortável, chato. Mas aí ele chegou no negócio. E quando ele me tira, cadê a camisinha? Cadê? Puta merda, eu cacei e não achei. Então tava dentro de mim, fui pro hospital, cara. Foi bem constrangedor. O médico parecia que isso acontecia toda semana, porque ele tava muito de boa. No final, meu ex teve que me acompanhar pra ir embora, porque não tinha ninguém pra me... História de como eu e a minha irmã descobrimos que o nosso irmão mais velho estava dormindo com o nosso primo. Éramos uma família padrão. Minha mãe, meu pai, meu irmão mais velho, minha irmã gêmea e eu. Eu lembro que na época nós tínhamos 12 anos, eu e a minha irmã, e o meu irmão tinha 19. Eu lembro que minha tia e o meu primo decidiram se mudar do estado que eles moraram e vieram morar perto da gente. Só que a gente nunca tinha visto essa minha tia e muito menos esse primo, né? Depois que eles mudaram, eles foram na nossa casa para um jantar e a gente acabou conhecendo eles. Só que durante o jantar, eu e a minha irmã percebemos olhares diferentes entre o nosso irmão e o nosso primo. Só que a gente não viu maldade deles se olharem, sabe? Mas era estranho. Até que esse primo começou a frequentar muito a nossa casa e dormir muito na nossa casa. E claro que ele dormia no quarto do nosso irmão, né? Um dia o nosso primo dormiu lá e eu acordei de madrugada com um barulho muito forte vindo do quarto do meu irmão. Acordei meu irmão pra ir lá e quando chegamos lá a porta tava trancada. Mas aí, curtem muito pra parte 2! Parte 2 de como eu e a minha irmã descobrimos que o nosso irmão mais velho estava dormindo com o nosso primo. Continuando. Como a porta do meu irmão estava fechada, nós não conseguíamos entender o que estava acontecendo. Mas o barulho era parecido com madeira batendo na parede, ou seja, a cama estava batendo na parede. Enfim, no outro dia de manhã eu perguntei pro meu irmão por que aquele barulho. E ele deu uma desculpa qualquer. Só que esse barulho só acontecia quando meu primo estava lá. Só que sempre o quarto estava fechado. Até que um dia, de madrugada, esse barulho começou novamente, então eu e minha irmã fomos lá, como de costume, e a porta estava aberta dessa vez. E aí vem o susto. O meu irmão e o nosso primo estavam fazendo aquilo, isso mesmo. Acabamos ficando muito assustados e nossos pais vieram, por causa do barulho que aconteceu lá. Minha mãe e meu pai percebeu tudo, meu pai gritou com eles pedindo para eles colocarem a roupa. E no dia seguinte, meu irmão foi expulso de casa simplesmente pelo fato de ser gay. E até hoje, nosso primo e nossos irmãos têm um relacionamento e moram juntos. Namorou comigo e com outra ao mesmo tempo. Voltei com meu ex no Natal do ano passado. Viajamos juntos no Réveillon e foi incrível. Voltamos para nossa cidade e na semana seguinte ele disse que tinha que viajar para a Serra com um amigo do trabalho antigo, mas eu sabia que ele nem gostava desse amigo. Fiquei super chateada e desconfiada, porque durante o término nós nos envolvemos com outras pessoas, mas não quis arranjar briga e me arrumei para sair para beber com os amigos. Assim que ele viu meus stories arrumada pra sair, começou a me xingar, dizendo que eu tava com outro que tava traindo ele e eu simplesmente comecei a chorar.
Na mesma noite, ele disse que queria voltar de viagem para dormir comigo, mas eu tava muito chateada e não aceitei. Enfim, 2 meses se passaram e eu acabei descobrindo que o amigo do trabalho antigo que ele falou se chamava Clara. E enquanto nós dois estávamos completando 4 anos de namoro, ele estava completando 1 ano de namoro com ela. Minha melhor amiga falsa. Peguei amizade com essa amiga minha na escola. Começamos a estudar da 7ª série até a 8ª série juntas. E foi aí que comecei minha amizade com ela. Fazíamos trabalhos de escola juntas, eu na casa dela ou ela vinha na minha casa. E assim continuamos. E peguei amizade com ela. Conversávamos sobre tudo e eu comecei a confiar nela para contar coisas minhas. Contar sobre garotos que eu gostava, sobre garotos que eu já fiquei, e eu contava tudo para ela, confiava muito nela e gostava bastante dela. Eu nunca tinha confiado em ninguém assim como eu confiava nela. E foi assim que tudo começou. Aí, quando chegamos ao 1º ano, ela se mudou de cidade, ela acabou se mudando de cidade, tinha vez que trocava algumas mensagens com ela na internet. E comecei a trabalhar em uma sorveteria nesse tempo. E nessa sorveteria tinha uma colega dela, que era amiga da minha amiga. E comecei a trabalhar e peguei uma amizade ali de trabalho mesmo com essa colega de trabalho. E foi nisso que essa colega de trabalho começou a falar dessa amiga minha. Eu falava que eu sentia muita falta, saudade dessa amiga minha, da época que ela morava aqui na mesma cidade, que a gente era muito amiga, muito próximas. E nisso, essa colega de trabalho começou a me perguntar algumas coisas, se era realmente verdade. E depois ela me contou que essa amiga minha falava coisas de mim, umas coisas assim absurdas, coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. E descobri que a minha amiga que eu confiava era falsa comigo e eu nunca tinha imaginado, nunca percebi nada disso. Ela inventava mentiras de mim para outras pessoas, contava coisas minhas que eu nunca tinha feito para outras pessoas. Na minha frente, ela se fingia de amiga, era assim minha amiga, mas quando eu virava as costas, ela contava coisas assim absurdas sobre mim para outras pessoas, inventava histórias de coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Comecei a namorar com um dos maiores bandidos e trafica aqui da cidade. Comecei a namorar com ele, mas eu não via ele com esses olhos que ele comandava tudo. Fiquei com ele mais por amor mesmo. Eu sou o tipo de menina, de mulher que as pessoas consideravam que era bonita pra ele, muito bonita pra estar com ele. E mesmo assim, a gente vivíamos felizes, tínhamos passeios inesquecíveis. Eu adorava estar do lado dele sempre, ele me tratava como uma princesa. Nunca me tratou mal e nada do tipo. Só que uma vez eu descobri, mesmo eu sendo essa menina que as pessoas consideravam bonita pra ele, e ele não tão agradável assim aos olhos de outras pessoas, porque pra mim eu não olhava por beleza. Mas ele me traía, descobri que ele me traía, ficava com outras meninas. Teve uma época que ele até começou, até teve que fazer um teste de DNA para comprovar que não era pai de uma menina, que tinha uma mulher que estava grávida, falando que a filha era dele. Só que o teste deu negativo. Ufa, passei por poucas e boas ao lado dele. Confesso, não foi fácil. Tivemos uma filha juntos, eu ainda de menor tive uma filha dele na época. Hoje em dia sou de maior, só que depois disso tudo, ele foi preso por tráfico, acabaram invadindo lá a casa dele, onde morava ele e o pai, que o pai também é igual a ele, e ele acabou sendo preso. E hoje em dia me mantenho conectada com ele, faço visitas com frequência, mas ainda não pude estar terminando, largando dele, porque ele sempre me ameaça, falando que se eu largar, ele vai vir e vai fazer o pior comigo. Mas o que me mantém segura é minha filha. Sou mãe de uma menina, uma princesa linda, que é filha desse cara.
E hoje em dia, sigo minha vida, já tenho outro namorado. Então, eu não considero a ameaça do meu ex uma ameaça ativa. Como a cidade é pequena, não é daquelas cidades grandes, como tem aqueles maiores traficantes. Mas hoje em dia me sinto segura. Tenho uma pessoa que me ama e o meu ex continua na cadeia. História de quando eu descobri que o meu tio tava ficando com a minha irmã. Todo domingo eu e a minha irmã íamos pra casa da minha avó pra gente ir pra missa com ela. E lá na casa da minha avó mora a minha avó e o meu tio. E teve um dia que a minha irmã disse que não queria ir pra missa. E meu tio também não foi nesse dia. A minha avó morava bem perto da igreja. Então quando eu precisava beber água, eu ia na casa da minha avó e voltava. E nesse dia eu fui lá na casa da minha avó para beber água. E quando eu cheguei lá, as coisas da minha irmã estavam na sala. E eu, inocente, achei que ela tinha saído com os amigos. Então eu fui na cozinha para beber água e comecei a escutar uns barulhos estranhos. Fui até onde estavam os barulhos, mas a porta estava trancada. E daí pra frente eu comecei a ficar mais atenta com o que estava acontecendo naquela casa. Até que um outro dia eles falaram que não iria pra missa de novo. Como eu queria saber o que estava acontecendo, eu falei pra eles que eu iria na missa, mas eu falei pra minha avó que não iria. Parte 2. Parte 2 da história de quando eu descobri que o meu tio estava ficando com a minha irmã. Continuando, depois que eu falei pra minha avó que eu não iria pra missa, mas pro meu tio e pra minha irmã eu disse que eu iria, eu fiquei quietinha em casa até que os barulhos começaram novamente. Então eu fui correndo até o quarto e a porta estava aberta. E foi aí que eu vi o meu tio em cima da minha irmã fazendo aquilo. E na hora eu peguei o celular e comecei a gravar tudo. E eu nunca contei pra ninguém porque eles me pagam pra manter segredo. E até hoje eles ficam um com o outro, mesmo os dois namorando outras pessoas. História de uma seguidora. Me envie a sua aqui nesse aplicativo e sinalize que é uma história. Até a próxima história! Fui traída pelo meu namorado. Tudo começou quando eu e minha família nos mudamos de casa. Comecei a trocar mensagens com o meu novo vizinho. E de repente começamos a namorar. Quando eu fui ver, eu já estava completamente apaixonada e cega de amor por ele. E com o tempo comecei a desconfiar que eu estava sendo traída. Até que teve um dia que fui até a casa dele e acabei pegando o celular dele e descobri que ele trocava mensagens com outras meninas. Peguei várias mensagens e eu fiquei com raiva no momento e acabei pegando o celular dele e jogando na cara dele. E nisso descobri que ele tinha 2 celulares. Mas isso tudo passou, continuamos no namoro normal. Até que depois de um tempo, realmente peguei e terminei o namoro com ele. E foi aí que eu descobri que eu tava sendo a maior corna da cidade, que minha cabeça já tava muito enfeitada de tantas galhas que eu levei. Ele me traiu até com pessoas que eu confiava, com melhores amigas minhas. Até com a ex dele, ele chegou a me trair. E eu fiquei com muita raiva e pensei em me vingar dele. Me vinguei ficando com o irmão dele, meu ex-cunhado, e com o melhor amigo dele. E quando ele soube, ele sofreu horrores. Até a mãe dele me ligou falando que ele estava sofrendo muito por minha causa. Mas eu já não estava nem aí, porque ele me fez sofrer muito. E eu estava cega de amor por ele. E depois disso, continuamos ficando mesmo, só ficando, porque ele insistia muito em ficar comigo. Ele parecia que era obcecado por mim. Até que eu decidi dar um ponto final de vez nisso, que eu não estava aguentando mais ser traída. Até que eu comecei a gostar de outra pessoa, comecei um novo namoro, até me mudei de cidade e hoje moro junto com essa outra pessoa, que realmente me merece. E hoje em dia, meu ex, ele tem uma filha com a ex dele, que ele me traiu, e ele namora, mas mesmo assim ele não deixa de ser obcecado por mim.